Oi, galera, sou a professora Thalita e hoje neste vídeo trago mais uma aula de literatura para você aqui no canal UPT UESC. Se você ainda não assistiu nenhuma das minhas aulas, estou tratando sobre as escolas literárias, trazendo suas características, os autores mais importantes da época que obteram mais destaque. E se você está aqui pela primeira vez, tem uma aula inicial sobre a linha do tempo dessas escolas. Então, se você ainda não assistiu nenhuma, volte, assista, porque vem realmente relacionado com o tempo, não são assim soltas, são relacionadas com o tempo e o período histórico, porque a literatura é o pensamento do homem. Então, o pensamento do homem, ele muda. Se ele muda, muda também a escola literária. E é isso que eu quero que você entenda, que as escolas literárias, elas acontecem em um determinado tempo. Cada escola em um determinado tempo. E lembrando que o barroco, que falarei neste vídeo, ele tem escola literária na Europa, que é em Portugal, e aqui no Brasil. Mas é a primeira escola literária que eu tenho no Brasil. E se você já ouviu falar do quinhentismo, pode estar pensando assim, não, primeira escola literária é quinhentismo, mas quinhentismo não é escola literária. É um momento muito importante em que a escrita ela começou a acontecer no Brasil, mas ainda não era nenhum brasileiro escrevendo. Então, foi um momento que aconteceu dentro do classicismo, que é uma escola anterior a esta aqui, que eu vou falar agora. Então, você pode voltar nos vídeos anteriores, assistir e voltar aqui para conferir sobre o barroco. O barroco, como já disse, ele acontece em Portugal e acontece no Brasil. Mas eu sempre, a partir de agora, eu vou começar sempre falando primeiro de Portugal e depois do Brasil. Mas como assim, professora? Se já tem escola no Brasil, por que você não pode falar apenas do Brasil? Será que tem escola somente no Brasil? Vamos saber. Sempre que eu vou falar agora, eu vou trazer Portugal, por quê? Porque a literatura, primeiro ela começou na Europa, porque o Brasil não tinha sido descoberto. Se a literatura ela é o pensamento do homem, e o homem brasileiro ainda não tinha sido descoberto, então ainda não existia a literatura Brasil. Mas a partir de agora que já temos, que foi a partir no momento quinhentismo, gerando essa escola barroco, alguns anos depois, então eu posso dizer para você que o brasileiro, ele ia para Portugal, estudava essa literatura, esse barroco em Portugal e trazia para o Brasil. Então, por isso que a partir dessa escola, eu sempre vou trazer o barroco, a escola literária na Europa e depois no Brasil. Ok. No meu slide trago Idade Média, teocentrismo. Teocentrismo é Deus no centro de tudo. Renascimento, antropocentrismo. Tivemos escolas na Idade Média, tivemos escolas no Renascimento, e às vezes predominava o teocentrismo, Deus no centro de tudo, às vezes o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Mas agora estamos no barroco. O barroco eu posso dizer para vocês que é o verdadeiro céu e inferno. Por quê? Porque o homem ele estava dividido e você vai entender como. Ele não sabia se ele queria o divino ou se ele queria o profano. De dia ele queria uma coisa, à noite ele queria outra coisa, ele estava muito dividido. E vamos lá entender. O barroco em Portugal ele tem um contexto histórico. Ele tem um contexto histórico porque estava acontecendo alguma coisa no momento em que o barroco em Portugal surgiu. E o que faz parte muito desse contexto é a colonização do Brasil. Por quê? Tinha acabado de acontecer o quinhentismo, que foi a descoberta do Brasil, então nós precisávamos ser colonizados. Então, o barroco ele surgiu em Portugal, mais ou menos em 1580, que foi justamente no ano da morte de Camões, e foi até 1756. Então, nesse período, também foi criada a Arcádia Lusitânia, que eu vou falar em uma outra escola, que é no arcadismo. E essa escola, já posso dizer, adiantar que ela tem como maior representante o padre Antônio Vieira. Então, nesse contexto histórico, o que é que estava acontecendo nesse período em Portugal? O que acontecia?
era após o descobrimento, então, é um período em que estava acontecendo a colonização do Brasil. Então, teve diversos conflitos também com holandeses e espanhóis, porque os holandeses eles estavam querendo conquistar uma parte do território de Portugal, então por isso essa briga, e Portugal não queria perder parte do seu território. Estava acontecendo também uma guerra na Península Ibérica com a Espanha, que também estava tentando conquistar Portugal, certo? Então, como Portugal já estava no meio dessa briga, nesse contexto, ele precisava criar independência e se estabelecer como país. Era um contexto histórico aí de Portugal. Então, diante de toda essa briga, gerou um enfraquecimento de Portugal, um enfraquecimento português. Teve crises econômicas, teve crises políticas, crises sociais. Então, todo esse processo auxiliou no pensamento do Barroco. Portugal ele estava aí sob o domínio da Espanha e estava lutando pela sua independência. Então, foi nesse momento que aconteceu também uma crise. A Europa estava em crise, uma grande crise na Europa, por conta desses conflitos. E agora havia uma crise entre humanismo e medievalismo religioso, que é sobre o teocentrismo e o antropocentrismo, que eu quero falar para vocês, que é o verdadeiro céu e inferno, que gerou uma grande crise na Europa. Então, o Barroco, ele surge nesse contexto. No momento que está acontecendo isso tudo aí, o Barroco, ele está surgindo. Então, foi, na verdade, uma transição da realidade de Portugal para um momento de descobertas na ciência. Descobertas científicas acabou gerando dúvidas no campo religioso, que foi o momento em que veio a reforma protestante de Lutero. Então, se veio a reforma protestante e havia uma briga aí entre o profano e o eterno, fez também com que essa reforma protestante causasse um enfraquecimento na Igreja Católica, porque a religião católica ela estava predominando, que foi por causa dos jesuítas conquistando os índios, lá no momento do quinhentismo. Então, houve um enfraquecimento junto com essa reforma protestante de Lutero. Então, no meio de toda essa guerra, de todo esse conflito, surge o Barroco. E o Barroco, em Portugal, que traz características. Em Portugal. Eu citei o quinhentismo? Sim, citei o quinhentismo, falando que é a religião católica, através de jesuítas, porque os jesuítas, eles foram lá para o quinhentismo. Então, estava acontecendo ali a Igreja Católica, mas eles levaram todas essas informações para Portugal. Por isso que a religião católica também ela estava predominando, certo? Mas, em meio a essas crises, esses acontecimentos, surge o Barroco Portugal e traz características próprias deste momento, desta escola. Que o exagero de detalhes, que é exagero em minúcias, mínimos de detalhes nas suas obras, nas suas artes, na sua pintura, tudo tinha exagero de detalhes. Traz também uma temática religiosa e profana, como eu já disse, que é o que predomina aí nesse momento, que é a briga entre o teocentrismo e o antropocentrismo, e junto com ele traz essa dualidade e complexidade, a dualidade porque o homem ele está em dúvida, ele não sabe se ele quer o divino ou se ele quer o eterno. A partir do momento que ele começa a acreditar mais na ciência, ele não sabe por que ele está acreditando tanto no divino, já que a ciência traz outras coisas contrapondo a religião. Então, o homem ele está dividido, de dia ele quer uma coisa, à noite ele quer outra e tal. Uma figura de linguagem predominante nesse período é a antítese. A antítese é usar duas coisas opostas na mesma frase, como dormir e acordar, que são opostos, certo? Então, existe aí essa batalha entre o teocentrismo, o antropocentrismo, o cultismo e o conceptismo, que são dois conceitos de pensamento. O cultismo, que é um jogo de palavras, influenciado pelo poeta Cúngora, que foi predominante nesse período, ele tinha uma linguagem rebuscada, valorizava a forma textual. E o conceptismo, que também é chamado de quevedismo, que é um jogo de ideias também, inspirada no espanhol Quevedo.
Então, a marca principal do conceptismo é o racionalismo, o pensamento lógico, tem o objetivo realmente de convencer o leitor. E como um dos principais autores do Barroco Portugal, nós podemos ter aí o padre Antônio Vieira, que ficou muito conhecido nesse período, o querido padre Antônio Vieira, com seus sermões, o Sermão de Santo Antônio, também chamado de Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E o padre Antônio Vieira, ele foi missionário, ele foi teólogo, diplomata. Não vou falar muito dele aqui, porque vai se estender muito, mas se você tiver a oportunidade, pode estar pesquisando sobre ele, ou quem sabe em outro momento, em outro vídeo, eu posso estar falando sobre o padre Antônio Vieira para você. Ok? Além do padre Antônio Vieira, teve também o padre Manuel Bernardes, o Francisco Manuel de Mello. E já temos aí características do barroco em Portugal, já temos aí muita coisa que aconteceu. Mas e agora? Precisamos saber sobre o Barroco Brasil. Qual é o contexto histórico do Barroco Brasil? Em meio a tudo isso, já existia o Barroco em Portugal. Então, como eu já disse para vocês, que a partir dessa escola eu ia começar falando de Barroco da escola literária também aqui no Brasil, porque agora já existe uma escrita realmente com um brasileiro escrevendo. Porque no quinhentismo, no momento, foi uma escrita informativa. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, no quinhentismo, eu falo isso no vídeo anterior, e mandava cartas para o rei de Portugal sobre o que encontraram aqui no Brasil. Então, não foi nenhum brasileiro escrevendo. Foi alguém lá de Portugal escrevendo, mas agora não. Agora sim vamos ter produções literárias próprias do Brasil. Então, o Brasil ele sempre vai ficar um pouquinho atrasado em relação à Europa, porque antigamente não tinha os meios tecnológicos de hoje. Porque quando um brasileiro sai hoje para estudar fora, ele vai estar ali na rede social, ele vai estar postando, ele vai estar ali estudando EAD, mostrando o que encontrou. E naquele período, não. O brasileiro saía para a Europa, ia por navegações, era um período lá, ia estudar. E somente depois, com o conhecimento, ele ia chegar aqui e dizer o que encontrou lá, trazer ensinamentos de lá. Então, por isso que o Brasil ele ficava um pouquinho atrasado em relação à Europa. Então, a partir do Barroco, nós temos o primeiro momento com produções literárias próprias do Brasil. Então, no quinhentismo tivemos essa literatura aí, mas não foi com o brasileiro escrevendo. Nessa escola já brasileiro escrevendo, além de escrever, fazendo arte, pintando. Então, temos como o marco inicial do Barroco literário e o marco inicial da literatura, nós temos a obra Prosopopeia, que é do artista Bento Teixeira, muito conhecido no Barroco, certo? Na nossa literatura. Nem só no Barroco, né? Mas por toda a nossa literatura. Ele é autor desse poema Prosopopeia, que foi considerado esse marco inicial. Ele também nasceu em Portugal, mas ele se mudou para o Brasil. Então, ele recebeu uma doutrina judaica da mãe dele, mas ele estudou em um colégio jesuíta. Então, ele tinha uma doutrina judaica, mas estudou em um colégio jesuíta. Se você tiver a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Bento Teixeira, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu não posso me estender aqui, certo? Quem teve nome de destaque também foi o Aleijadinho. Aleijadinho teve nome de destaque, sendo que Aleijadinho, ele foi um escultor, ele foi entalhador, e no Barroco temos muitas obras dessa forma, principalmente em Minas Gerais. Então, ele ficou super conhecido no Barroco Brasil, que ele foi um arquiteto do Brasil, colônia, o Aleijadinho. As suas esculturas eram feitas em pedra-sabão, em talhas de madeira, altares, em igrejas. Minas Gerais tem muita escultura aí do Aleijadinho. E sempre trazendo como
característica a religiosidade. Ele trazia a religião em suas produções. Então, grande parte das suas obras se encontram em Minas Gerais, em Ouro Preto, certo? Ficou conhecido também como o século de ouro, que é a exploração do ouro como a principal atividade econômica brasileira. Então, teve um destaque para Minas Gerais. Minas, por isso entende no Minas Gerais, mina do ouro, estava minando ouro. Então, foi um momento ali para a economia muito importante, e por isso que temos muitas igrejas que foram feitas com ouro, porque foi um momento que essas descobertas elas estavam realmente bombando, estava bombando nesse período. As artes plásticas bombaram nesse período do Barroco. Outro contexto histórico era a transferência da capital brasileira, porque de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o país ele já estava mais desenvolvido, tinha pessoas em várias regiões do país. O país ele estava crescendo, ele tinha acabado de ser descoberto, mas ele estava crescendo. Então, houve aí essa transferência da capital brasileira de Salvador para o Rio de Janeiro. Houve um grande crescimento econômico populacional. Como já disse, o país ele estava crescendo e esse crescimento econômico é relacionado ao ouro. O Barroco Brasil ele também traz características, né? Características bem parecidas com as da Europa. Tem uma linguagem dramática, como a da Europa, tem um racionalismo, um exagero e rebuscamento, esse exagero de detalhes e tal. Tem também uso de figuras de linguagem, como a antítese, e a união do religioso e do profano. Esse conflito aí entre o céu e o inferno é constante no Barroco, tanto no Brasil como em Portugal. E trazia também uma arte dualista. O homem do Barroco, durante o dia, ele está na igreja. Eu falei do dualismo no Barroco Portugal e falo novamente aqui. Essa arte dualista no Barroco, durante o dia ele está ali na igreja, ele está rezando, ele é um homem teocêntrico. Mas à noite ele vai para a esbórnia. Ele quer ser... o homem está no centro de tudo. De dia está Deus no centro de tudo, à noite está o homem. Então, no momento que ele está ali ligado com Deus no centro de tudo, ele está pedindo perdão pelas esbórnias que ele participou. O homem está realmente dividido, certo? Muito dividido. Então, a valorização de detalhes, ao ocultismo e o conceptismo novamente nessa escola, na verdade, nessa parte da escola que se concentra no Brasil. Já falei para vocês que o Barroco Brasil, um dos principais autores é o Bento Teixeira, com a Presopopeia. E temos também o Gregório de Matos, que é conhecido como Boca do Inferno. Boca do Inferno, olha que apelido deu aí para o Gregório de Matos, e vocês vão saber o porquê. Porque Gregório de Matos, a sua linguagem era um pouco diferente das outras. Ele tinha uma poesia satírica. Então, tem escolas que vai ter autores que vão falar mais de amor, de romance proibido, como já tivemos algumas mais antigas, mas nessa escola, no Barroco, o homem ele está dividido entre céu e inferno, e destaca-se essas características na literatura, nos textos, nas músicas. E olha aí, um grande destaque, o Gregório de Matos, ele é conhecido como Boca do Inferno, no momento em que a literatura estava dividida entre céu e inferno, chega o Gregório de Matos. O Gregório de Matos ele tinha uma poesia satírica, ele escrevia também poesia erótica, às vezes até pornográfica. Então, ele provocou o incômodo, mas ele também provocou o divertimento de algumas pessoas, o que era incômodo para alguns, como estavam divididos, né, divino e profano, que podia ser incômodo para o divino, para a parte das pessoas que procuravam o divino, podia ser um divertimento para quem estava ali buscando o profano. Então, ele, na sociedade, na época, ele teve um grande legado aí, e suas sátiras renderam muitas inimizades
Então, vale muito a pena você estudar um pouco mais sobre o Boca do Inferno, o Gregório de Matos. Ele também acusava Jesus, falava mal de Jesus, ele não mostrava respeito em procissões. Então, ele foi realmente um Boca do Inferno. O nome dele, o apelido que deram para ele, combinou muito, certo? Ele não teve nenhuma obra publicada em vida. Na época, eram manuscritos. As poesias, os textos dele partiam de mão em mão e fez fama dessa forma, certo? Foi uma forma dele conseguir sua atuação. Foi desse jeito aí, passando manuscritos de mão em mão. Então, as características literárias que envolvem o Gregório de Matos e o barroco brasileiro é o antropocentrismo, o teocentrismo. Na verdade, o teocentrismo está dominando por causa do profanismo. O paganismo predomina aí, e o carpe diem também, que se existe aqueles que não acreditam mais no divino, pensam apenas em aproveitar o dia, fazer o que tem vontade, já que o divino, se eu não creio mais que o divino existe, por que eu vou ficar me preocupando com o que eu estou fazendo hoje, sendo que eu posso estar curtindo neste momento? Então, o barroco, ele é concentrado aí entre céu e inferno. Não fique só nessa explicação. Leia mais, tem muito mais para você saber. E sobre o barroco, já caiu sim no Enem. O tempo não vai dar para resolver essa questão com vocês, mas é uma questão do Enem que fala sobre obras de Aleijadinho, sobre a literatura de Aleijadinho, trazendo imagens e esculturas sobre ele. Realmente cai no Enem e se prepare para a prova, certo? O vídeo de hoje fica por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, eu espero ter ajudado a todos vocês.